Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o anglicanismo jurídico. O que seria o anglicanismo jurídico? Anglicanismo, estou usando aqui a Inglaterra como referência, mas pode ser qualquer outra nação que com o seu sistema jurídico nos influencia, porém indiretamente. Existem influências jurídicas no nosso Código Penal, na nossa lei, que é, por exemplo, a influência do Código Napoleônico. O Código Napoleônico parte do pressuposto de que todos são inocentes até que se prove o contrário. Isso é uma revolução do ponto de vista jurídico. Então, isso é uma influência francesa, né, na nossa cultura jurídica. Porém, existem manifestações jurídicas que nos influenciam diretamente. Por exemplo, ontem saiu uma reportagem no Fantástico a respeito do que está acontecendo na Inglaterra, onde pessoas podem ser até presas porque olham de forma libidinosa para outra. Evidentemente que isso é uma coisa da Inglaterra, mas eu fico preocupado quando a imprensa coloca essas coisas sem explicar, sobretudo, o que é o nosso código de jurídico. Porque as pessoas podem, de uma hora para outra, compreender que isso, qualquer olhada, é um arrancar de pedaços. Eu fico muito preocupado com essas coisas. E por que isso me preocupa? Porque nós já estamos tendo na escola problemas seríssimos em relação a essa mania de dizer que tudo é assédio. Tudo virou assédio. Me dá seu telefone, assédio. Você é bonita, assédio. Você é feio, assédio. Você é gordo, assédio. Você é magra, assédio. Então, tudo virou assédio. Então, quando as coisas são colocadas na televisão, quando as coisas são colocadas no Fantástico, mas não há uma explicação técnica do que é o que é assédio sexual na nossa lei, isso gera um verdadeiro pandemônio. E nós, professores que estamos na base da pirâmide, estamos comendo o pão que o diabo amassou com a ajuda de Deus, né? Porque tem o pão que o diabo amassou. Nós estamos comendo o pão que o diabo amassou e Deus ajudando. Na escola, por causa dessa história mal que aparece na imprensa como assédio sexual e não é. Por exemplo, isso foi falado no Fantástico com uma inclinação para assédio. Porém, na nossa lei, isso não é assédio. E nem aparece esse tipo de comportamento, esse tipo de jurisdição de forma muito clara para a gente. Então, uma coisa é feita na Inglaterra, acontece em outro país, a gente transporta. Agora, eu imagino como seria, eu fico imaginando como, se todos os nossos alunos viram essa reportagem, eu fico imaginando como será a nossa convivência daqui para frente na escola. Fulaninha, aqui sua prova. Aí o professor tem que falar, Fulaninha, toma sua prova. Fulaninho, deixa eu devolver seu trabalho. Ou agora nós homens vamos ter que andar com óculos escuros. Eu já estou providenciando urgentemente um óculos escuro, de preferência, que tape que vá da testa até o nariz, né? Tampando a testa e o nariz. Porque agora se a gente compra essa ideia vinda lá da Inglaterra e isso pega aqui, o que será de nós, professores, dentro da escola? Então é importante que a dona imprensa, ao colocar as coisas, que explique o nosso Código Penal, o que é estupro no nosso Código Penal. E o que é estupro no nosso Código Penal? Isso é importante explicar. Porque agora parece qualquer coisa. Por exemplo, um professor, por exemplo, houve essa reportagem, ele foi acusado de assédio sexual. A imprensa já coloca a cara do sujeito. E a gente sabe, eu sou professor, eu sei que aluno inventa, gente.
Não todos. Eu não estou dizendo que o aluno sempre inventa quando acontecem essas coisas, mas o aluno inventa. O aluno é criativo. Às vezes, para sair de uma situação embaraçosa, eles inventam coisas. Eu não falei, aluna, não pode me ver, rebola, vai até o chão, arranha minhas costas. Aí alguém falou assim, assédio. Eu achei que era com ela, mas não estava falando de mim. Então, o aluno inventa. Então, aí aparece um montão de meninas dizendo, ele falou que eu sou bonita. Ele falou... Aí aparece para as pessoas que chamar de bonita é assédio. Não é. Podemos discutir o mérito, mas não é. Chamar de bonita não é. Quer namorar comigo? Se o professor chegar para uma aluna, quer namorar comigo e ficar submetido ao sim ou não dela, isso não é assédio. Podemos discutir o mérito, podemos discutir eticamente, mas isso não é assédio. Se fosse assim, professores e alunos não se casavam. Quem assediou primeiro? Foi o professor? Então ele assediou. Então essas coisas precisam ficar claras. Porque enquanto elas não ficam claras, e a gestão escolar também fazendo uma lambança total diante disso. Por quê? Porque não tem um programa. Aí eu estou agora explicando para as pessoas o que é assédio sexual. Porque não há um programa na gestão escolar, não há um programa na coordenação pedagógica, não há um programa na gestão pedagógica de explicar para as pessoas o que é isso diante de um cenário onde tudo virou assédio sexual. Mas o que é assédio sexual? Tive que explicar categoricamente para uma turma hoje. Mas antes de explicar o que é assédio sexual, inclusive usando a nossa lei, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, dar o seu like, fazer o teu comentário e compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e acima de tudo comente, porque o teu comentário fixo faz com que o nosso canal, os nossos vídeos apareçam e sejam recomendados pela própria plataforma do YouTube. Então eu convido você a participar do nosso canal. Então, esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário também é um pensamento limitador, que sempre parece que copia o sistema binário que é a base da informática, né? E nós vamos ficando binários a partir do momento que os algoritmos começam a nos trazer para mundos muito menores. Então, nós começamos a criar inimizades mórbidas. Professor aqui, aluno lá, como se nós não fizéssemos parte de uma comunidade escolar. Então, o professor é a super suspeita e o aluno é a super vítima. Isso também são procedimentos de um pensamento binário que tomou conta da nossa vida. E também esse canal tem o objetivo de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, estamos sendo massacrados por essa sociedade que ofere direitos aos jovens. Aliás, precisamos pensar nisso. Direitos aos jovens, mas deveres quase nenhum. Hoje mesmo tive um problema em sala de aula. Um indivíduo estava com uma caneta daquelas que não apagam, a gente escreve e elas não apagam. Aí ele escreveu o meu nome, alguém escreveu o meu nome com ela na minha carteira, alguém pichou a sala toda, o sujeito jogou, ele estava com uma banana na mão, ele jogou banana em mim, aí eu fiquei de frente para a turma, veio a direção e o sujeito ainda falou: professor, eu enchi o quadro para eles copiarem, porque nesse momento você tem que copiar coisas no quadro, porque senão depois eles falam que você não dá matéria, ainda são covardes. Aí veio a direção. Aí, mas antes da direção chegar, professor, o senhor é pago para ficar aí parado? Não, eu sou pago. Eu falei, não, eu sou pago para tomar conta de criança, né? Tomar conta de bebê. O sujeito tem mais de 18 anos. Então, precisamos pensar nesse momento de alguma forma, de também punir o jovem, a super vítima, né? A super vítima, o jovem, a criança virou, e o jovem virou super vítima. E nós as super suspeitos. Mas vamos lá. O que é assédio sexual? Aí hoje, agora eu estou começando a explicar nas turmas, né? Aí eu pergunto, assédio sexual, por exemplo,
Uma pessoa vai e passa a mão na tua bunda. Assédio sexual? É! Eles falam, é! Assédio sexual. Eu falo, não. Isso não é assédio sexual. Não, professor, não. Isso é estupro. Assédio sexual é uma coisa. Estupro é outra coisa. Ah, se uma pessoa ficar insistindo pra... Não, isso não é assédio sexual. Isso é importunação contra a dignidade sexual. Ou não, né? Uma pessoa ficar perturbando muito a outra é importunação. Já é outra coisa. Ah, uma pessoa, um professor ou um chefe me pediu em namoro. Isso é assédio sexual? Não. Se a pessoa ficar submetida ao seu sim ou não, isso não é assédio sexual. Podemos discutir o mérito, se é legal, se é coerente ou não, porque é complicado, mas não é assédio sexual. Assédio sexual é elogio, falar que você é bonito ou bonita, que você tá bonito? Não. Isso é elogio. Se um professor ou um gerente ou uma pessoa fala para um subordinado, você quer namorar comigo? Isso é assédio sexual? Não, isso é pedido de namoro. Então as pessoas estão fazendo uma salada mista em torno desse tema, porque a imprensa não explica e a gestão escolar também não está explicando. Qualquer idiota que chega lá, o professor me assediou porque ele pediu o meu celular, a gestão escolar endossa, direta ou indiretamente, a fala equivocada do aluno. Se o aluno quiser contestar, que ele conteste, mas pedir telefone submetido ao sim ou não da pessoa não é assédio sexual. Aí nós precisamos definir, né? Agora precisa, a gestão escolar precisa primeiro aprender na lei. As coordenadorias precisam ir lá na lei e aprender o que é isso, porque parece que elas não sabem. E parece que não informam os diretores de escola também o que é assédio sexual. Porque os diretores de escola que eu tive contato com esse tema, parece que eles também não sabem, né? E então é importante que assédio sexual está no artigo 216 do Código Penal. Esse artigo 216 diz que o assédio sexual só ocorre quando há superioridade hierárquica de um contra a pessoa ofendida na sua dignidade sexual. Por exemplo, eu sou professor, tá ali uma aluna. Assédio sexual não é o professor falar para a aluna que quer namorar, logicamente, com a aluna dentro de uma idade mínima, né? Para isso, né? Porque se uma pessoa maior de idade tiver relações sexuais com uma pessoa abaixo de 14 anos, é estupro, não é assédio sexual. É estupro de vulnerável. Mas, vamos supor que um professor queira alguma coisa com uma pessoa. Aí a pessoa diz não. Aí o professor... Pelo fato dele ser professor, isso pode configurar assédio. Por quê? Dá a impressão que ele entende, que ele está entendendo que porque ele é professor, isso tem que acontecer. Então, mas de forma mais clara, vamos supor que o professor fale assim, deixe escapar que se a pessoa não sair com ele, ela pode ser prejudicada no conselho de classe, ele pode falar mal dela, ele pode dar nota baixa, ele pode não aprová-la. Isso é a utilização da ascendência hierárquica sobre a pessoa. Aí, neste caso, configura assédio sexual. Isto é assédio sexual. O pastor de uma igreja, vamos supor que ele aborde as meninas e ele entende que, por ele ser pastor, o fato dele abordar sexualmente a pessoa, aquilo tem que acontecer, porque ele está em uma ascendência sobre a pessoa. O chefe ou gerente de uma empresa, ele condiciona, ele pressiona a pessoa, ele constrange a pessoa a sair com ele, com a insinuação de que se isso não acontecer, a pessoa pode ser demitida, a pessoa pode não receber a promoção, a pessoa pode não receber o aumento, a pessoa pode ser descontada. Então ele constrange a pessoa contra a dignidade sexual da pessoa, mediante a sua superioridade hierárquica. Isto é assédio sexual, cara pálida. Fora disso, não tem assédio sexual. Mas, quando uma pessoa aborda a outra
seja da maneira mais grosseira possível. Se ela não é superiora, não é assédio sexual. A aluna que arranhou minhas costas me assediou sexualmente? Não, porque ela é aluna. Se fosse eu, talvez poderia ser considerado assédio sexual. Primeiro que é uma atitude abusiva. Segundo, eu tenho ascendência hierárquica sobre ela. Então eu vou, passo a mão no rosto, eu vou, arranho as costas, eu vou, faço dancinha para menina sensual. E dentro dessa configuração de importunação contínua, isso poderia ser considerado assédio sexual. Mas eu tenho ascendência sobre ela. Mas o professor pedir em namoro, o professor pedir telefone, submetido ao sim ou não da pessoa, o professor pedir em namoro, em casamento, isso não é assédio sexual. O chefe, o patrão pedir em namoro, em noivado, sugerir, dar até uma cantada, isso é assédio sexual? Não. Por quê? Porque ele está submetido ao sim ou não da pessoa. Por isso é que há casamentos entre chefes e subordinados, entre gerentes e subordinados, entre professores e alunos. Alguém cantou primeiro. E muitas das vezes é o chefe, é o gerente, ou é o professor. Então quer dizer que a lei tem que punir retroativamente? Não, gente. Assédio sexual é quando uma pessoa tem ascendência sobre a outra. Ascendência hierárquica. E ele constrange a pessoa a sair com ele, a transar com ele, a transar com ela também, porque ele é superior ou ela é superior. É só assistir o filme Assédio Sexual com o Demi Moore e Mel Gibson. Acho que foi o Mel Gibson. Não foi o Mel Gibson, não. Mas ali está bem configurado isso. A mulher, ele era uma mulher, ela tinha uma condição de poder sobre ele, e ela foi condicionando essa superioridade hierárquica dela com ele ao fato dele ter que transar com ela. E num determinado momento ele diz: volte aqui para fazer o que você começou. Porque ele fugiu. Em determinado momento ele quase cedeu e depois ele fugiu. Aí ela: volte aqui para terminar o que você começou. Assédio sexual clássico. Então é importante a gente começar a separar uma coisa da outra, porque a imprensa não explica. Os alunos confundem tudo. Aí vai a gestão escolar, vai a coordenadoria, vai o professor e entra nesse negócio de que qualquer coisa é assédio sexual, aí vira um pandemônio, a escola vira um pandemônio. E eu torço para que nem 5% dos alunos tenham visto o Jornal Nacional de ontem, porque a imprensa também não explica. Ela vai colocando tudo no bolo do assédio. Assédio. E depois. Aí fica uma indistinção, porque ela não explica. Aí o sujeito entende que chamar de bonita é assédio. Que pedir telefone é assédio. Que cantar é assédio. Que não sei o que é assédio. Tudo é assédio. Ou seja, acabou a relação, né? As pessoas vão se encontrar agora como? Elas vão se encontrar sexualmente, amorosamente como? Por osmose? Elas vão bater uma nas outras, vão se casar porque tropeçaram uma nas outras? Ah, fala sério. E agora já estou aproveitando sendo meu óculos escuro, né? E vai ser bem grande, né? Bem grande porque para tapar tudo, né? Porque agora olhou? Será que isso vai pegar aqui? Eu não acredito. E outra coisa, Inglaterra tem uma escolaridade melhor, né? Talvez haja uma distinção melhor das pessoas sobre as coisas. Aqui nós temos uma escolaridade mais defasada. É mais difícil para as pessoas entenderem certas coisas. É mais difícil para as pessoas entenderem certos conceitos aqui. Então aqui é mais difícil administrar essas coisas. Então eu vou fazer aqui um apelo. Eu sei que é muito difícil. Imprensa, nos ajude. Nós estamos aqui no chão da escola sofrendo com esse montão de bombardeio de informações que vocês não explicam. Coloca alguém, um especialista, um intelectual, para explicar. Porque senão vira essa loucura. E ainda dá trabalho pra gente, né? Porque a gente agora tem que explicar dobrado, porque quando eu pergunto o que é assédio sexual, ninguém sabe.
Tem entre os alunos. E talvez a própria gestão escolar não vá saber também se eu perguntar. Então, imprensa, ajuda a gente, porque na escola tá muito difícil nessa situação. Ok, galera? Vocês são do coração.